Mano, Diga-me. Cruzeiro, uma boa vitória, não tomou os 3 gols que você havia prometido e teve a vitória que você também havia prometido. O que dá mais para você prometer para o torcedor do Cruzeiro de agora em diante que pode se concretizar com essa vitória de hoje? Não, trabalho, dedicação, entrega dos jogadores, né? Eu sei que existem momentos que são os momentos mais difíceis numa campanha como essa, num Campeonato Brasileiro difícil. Existem momentos em que se precisa ser mais lúcido, mais prático, né? Mais ortodoxo, até como fomos hoje novamente, né? Tendo que colocar mais um jogador de marcação no meio-campo para recuperar a condição da equipe. E a gente tem que saber enxergar isso. Acho que foi o mérito que tivemos numa semana turbulenta, tumultuada, né? Não perder a lucidez, saber ouvir as críticas, né? Pegar as que são boas, que nós achamos que são boas, que são pertinentes e que são análises corretas daquilo que nós entendemos que seja futebol, deletar as muitas que não são tão boas, né? E o grupo aí está de parabéns. A nossa maior satisfação é ver a alegria do torcedor voltando de novo para casa com uma vitória grande contra um adversário que exigiu bastante da gente. Mas o Cruzeiro soube ter uma postura diferente, soube entender de maneira diferente o jogo, como eu acho que deve ser, né? Nós não somos a melhor equipe do campeonato, mas nós podemos ser uma das equipes mais organizadas do campeonato. E essa sempre foi a nossa característica. E a gente tinha fugido dela um pouco, quem sabe na ânsia até de jogar melhor, né? Na ânsia de oferecer um futebol mais vistoso, a gente abriu mão de fundamentos que não se pode abrir num campeonato tão duro como é o Campeonato Brasileiro. Então a promessa dos gols que não iríamos, era necessário que o treinador fizesse. Ele não podia passar mais um jogo daquele e não falar nada, né? E os 3 gols que conseguimos fazer deixa bem claro, né, que a nossa equipe é uma equipe com capacidade ofensiva, com qualquer formação, que temos jogadores de qualidade, que todos eles podem dar a sua parcela para a construção das jogadas ofensivas, seja com essa característica ou com outra. E um Cruzeiro equilibrado sempre será um Cruzeiro forte, é isso que a gente quer. Mano, quando você prometeu lá no Independência que não tomaria 3, que venceria o Palmeiras, a questão, vou vencer o Palmeiras, você prometeu e trouxe para você, é claro, uma baita responsabilidade. Se isso influenciou no ensino para os jogadores e para você, para ganhar hoje, porque também em uma semana você fez 6 gols no Palmeiras. Pois eu até falei, né, que a nossa equipe estava tendo aspectos positivos e aspectos negativos. Mas quando se lia alguma coisa, parecia que os negativos eram culpas minhas e os positivos eram mérito dos outros, né? Daí é uma análise injusta. Você tem que analisar o inteiro. O Cruzeiro é uma equipe inteira dirigida pelo Mano Menezes, com seus defeitos, com suas virtudes, né? Você vê que a gente fez 6 gols em 2 jogos numa equipe que tem o maior investimento do futebol brasileiro disparadamente, né? Então certamente não falta qualidade lá. E as coisas não podem ser colocadas sempre nessa análise rasa. E eu disse, para deixar bem claro, que confiava nos jogadores do Cruzeiro, mais do que todo mundo, que é o papel que cabe ao comandante na hora mais difícil. Na hora que todo mundo está abandonando, o comandante não pode ter esse tipo de atitude. Ele precisa estar ao lado dos seus jogadores, né? Às vezes até com uma frase forte, até com uma frase que assume uma responsabilidade acima do normal. Mas isso é para deixar claro que a gente sabe onde estão os nossos problemas, que características nós temos que retomar para que eles não aconteçam novamente, né? E eu até disse na entrevista de sexta-feira, né, quando comentamos sobre o posicionamento dos volantes, do possível retorno do Henrique, eu falei, quem sabe parte dos nossos problemas não passaram por essa ausência, pela importância que tem, por
por ser o capitão, por saber reorganizar a equipe em alguns momentos onde o jogo foge um pouco do controle. Você precisa ter jogadores lá dentro capazes de fazer isso, né? Porque não dá para fazer daqui de fora. Essa é uma ilusão, né? Então o Cruzeiro foi de novo uma equipe que soube passar por os momentos difíceis e por isso o mérito da vitória. Ô Mano, além disso aí que você destacou do Henrique, da volta do capitão ali, para essa estabilidade defensiva que a gente acompanhou hoje, a presença do Murilo também ela foi importante, o Léo fazendo uma partida mais segura, essa mudança de peças também, além da postura dos jogadores de frente, dos outros de meio campo, para ajudar a linha de 4 defensiva. Essa mudança de peças também foi importante hoje contra o Palmeiras? O treinamento da semana para a linha de 4 foi muito importante, que a gente não podia fazer há bastante tempo, né? De repetir, de definir novamente como as coisas têm que funcionar, que estava escapando. Como ainda escapou no gol do Palmeiras hoje, numa troca de posicionamento que naquele setor a gente ainda tem que ter um pouquinho de calma para o nosso lateral ficar na linha de 4 e não fazer a troca com o Alisson, obrigando o Alisson a marcar no fundo, sabe? São questões de padrão de jeito de defender que é mais importante do que tudo. Mas eu não sou aqui um sujeito que não sabe enxergar a realidade. Claro que a qualidade individual dos jogadores é uma parcela importante nisso. Mas eu sempre enxergo mais o todo, eu acho que é a parte que funciona mais. Mano, o Campeonato Brasileiro é muito dinâmico. Eu queria saber de você qual que é o objetivo principal hoje. É Libertadores, é ficar ali no G6? E se essa vitória já dá para dizer que recoloca o Cruzeiro no campeonato, já que o salto foi grande na tabela? A gente sabe que uma vitória ainda pela proximidade das equipes, né, te coloca para cima na tabela, assim como uma derrota te devolve lá para baixo. Então, não tem que falar em objetivo nessa hora. Seria muito cômodo, né? Eu acho que nós temos que fazer séries de vitórias, séries de resultados positivos, séries de jogos pontuando em continuidade. É isso que dá campanha. Depois disso, nós podemos falar em objetivo, né? E o jogo como esse da grandeza que ele da qualidade do adversário que vencemos, ele devolve a confiança, né? Mas essa confiança tem que vir agregada de sequência de pontuação em todas as rodadas, porque é isso que faz a diferença. Mano, quero saber se essa promessa que foi cumprida do time não sofrer 3 gols, se ela valeu para o jogo contra o Palmeiras ou se vai valer para a próxima rodada contra o Furacão. Agora, você prometeu que o time não sofreria 3 gols, mas não prometeu que faria 3 gols, né? Acho que seria um pouco demais, né? Eu, durante a semana, e acho que olhando o campeonato ao longo aí das últimas edições, isso fica absolutamente claro. Nenhuma equipe no Brasil faz campanha tomando 3 gols por jogo. Isso é impossível, né? Porque tomar 3 gols ou até 2 gols por partida remete para uma necessidade de fazer 3 ou 4 para vencer o jogo. E você não consegue fazer uma média dessa, né? Só conheci uma equipe que fazia isso, né? Que as pessoas me contam que era o Santos do Pelé, que para eles não fazia diferença tomar 4 gols porque eles faziam 6, né? Mas isso já faz tempo que passou e a realidade hoje não é essa. Então, acho que achamos um ponto de equilíbrio de entendimento do jogo, que eu acho que isso é o mais importante. Eu falo que tudo que vocês falam e tudo que é falado por aí, os jogadores também ouvem, né? E às vezes é que nem filho quando vai para a escola, né? A escola fala o certo, de vez em quando ele vai de noite para casa, fala tudo errado, ele volta diferente no outro dia. Jogador de futebol também é assim, né? Eles são influenciados. E às vezes foi cobrado do Cruzeiro, o Cruzeiro tem que jogar um futebol diferente, o Cruzeiro tem que ser mais ofensivo. O Cruzeiro foi ofensivo hoje, jogando do jeito que jogou. Criou suficientemente chance para fazer 3, né? Não precisa mais do que isso. Pode melhorar o seu sistema, claro que pode, queremos melhorar.
Mas não existe maneira ruim ou maneira boa de jogar. Existe execução boa. Se você fizer bem o jogo, com qualquer maneira, você pode fazer um bom jogo. Eu acho que isso que me deixa satisfeito. E era isso que eu gostaria que o torcedor do Cruzeiro entendesse. É que de vez em quando aparece um aproveitador para dizer que o Mano contraria a história do Cruzeiro de jogar futebol. Na hora da derrota aparece, às vezes, esse tipo de gente. E a gente é importante, e isso influencia o torcedor. O torcedor acha que sempre está certo. Não é. E todo mundo aqui gosta de futebol bem jogado. E eu também. Não, nós nos cobramos sobre posicionamento defensivo, sim. Nós não podemos ficar levando um número de gols tão grande como... Nossa defesa era a melhor defesa do campeonato aí algumas rodadas atrás. E de uma hora para outra, se você pegar um conjunto de jogos de 5, 4 jogos, ela se tornou uma das piores defesas. Então, claro que esse é um compromisso nosso. Isso não pode acontecer. Não estou dizendo que não acontece esporadicamente com todo mundo, com grandes equipes. Mas essa não pode ser a tônica de uma equipe como a nossa. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Na segunda pergunta, você falou da sua questão de chamar a responsabilidade. Mas também, por exemplo, Thiago Neves, naquele jogo que vinha perdendo contra o Grêmio, ele fez o gol de desconto quando o time vinha levando 2-0, fez o primeiro gol contra o Curitiba, fez o gol no Clássico e hoje fez um gol no momento difícil. Também cabe aos grandes jogadores como o Thiago chamarem responsabilidade nesse momento? Claro. Se o treinador fala o que falou, é porque ele acredita nos seus jogadores e na capacidade que eles têm de fazer o que estão fazendo, né? E Thiago Neves vem marcando aí nos últimos jogos todos, né? O que nós precisamos é jogadores para ajudar Thiago Neves, né? Porque não pode estar sobre um jogador uma carga tão grande. Então precisamos compartilhar isso mais, porque hora vai ter jogo que Thiago não vai fazer, outro jogador vai ter que estar lá para fazer. Hoje o Hudson fez, né? Num chute que Romero executou. Elber entrou e fez. Sassá no primeiro lance do jogo poderia ter feito, né? A jogada foi muito bonita. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Mas essas coisas só acontecem quando as coisas coletivamente também começam a acontecer. Você fez o elogio ao Henrique, essa volta ao time, a organização de meio, essa coisa toda. Você pede o Ariel Cabral para quarta-feira com o 3º cartão amarelo, e eu conversando com o Hudson, ele saiu sentindo dores no adutor da coxa direita, dor que ele falou que já está sentindo há algum tempo. Passa por aí a sua dor de cabeça até na quarta-feira em montar um setor competitivo para esse jogo contra o Atlético Paraná? Passa. Ainda não me detive a pensar, porque eu falo que as vitórias são para ser comemoradas, senão elas perdem o sentido, né? E nessas horas também fica claro que a gente não retira jogador de jogo porque a gente quer poupar por uma atitude bizonha, né? A gente tira porque realmente as coisas estão acontecendo, nós temos a avaliação interna da situação individual dos jogadores, nós não podemos chegar aqui e dizer para vocês estrategicamente que esse está com 30%, esse está com 60%, mas vocês podem ter certeza de uma coisa: quando a gente escolhe esses caminhos é porque nós precisamos passar por eles, tá? Mas também sempre disse que o Cruzeiro tem um elenco de qualidade. E se sempre disse isso, tenho certeza que a equipe que vai entrar em campo na quarta-feira é uma equipe capaz de fazer um bom jogo e brigar pela vitória, mesmo num jogo fora de casa. Ô mano, 2 recortes hoje me chamaram a atenção. Um depois do primeiro gol, um abraço efusivo que o Alisson te deu, e depois do jogo, você fez questão de abraçar jogador por jogador. O que representaram esses momentos? A gente vive coletivamente mais aqui do que com as nossas famílias. Então, né, a gente sofre junto, a gente comemora junto. Eu tenho uma transparência muito grande com eles para falar as coisas que eu acho que tem que ser falada na hora que tem que ser falada, de maneira interna. Porque eu não penso em mim pessoalmente. Eu já recebi 2 conselhos de amigos meus
que diz assim, você deveria pensar mais em você. Eu acho que um treinador de futebol não tem esse direito. Ele tem que pensar na equipe dele, no que é melhor para a equipe, se ele estiver sendo criticado ou não, né? E eu acho que os jogadores sentem isso, né? E eu acho que a hora da vitória é a hora melhor para nós, e aí às vezes a gente extravasa mais um pouco, às vezes a gente comemora mais junto. Nos momentos de dificuldades, a tendência é você estar mais unido, é buscar essa compreensão de que, independentemente da situação, quem pode resolver ela somos nós aqui, né? E aqui dentro, trabalhando honestamente, como todos eles têm feito muito. Eu só tenho elogios aos jogadores do Cruzeiro em relação ao seu comprometimento e à sua dedicação. E só isso pode escrever uma trajetória diferente nesse Campeonato Brasileiro do que as 2 edições anteriores, quando eu aqui cheguei.